Na semana passada, nós compartilhamos uma palavra sobre trilha sonora de filmes, da vida, aquilo que você ouve no teu carro, e nós falamos sobre uma maneira de viver, na verdade, né? Nós enfatizamos a maneira de Deus, e nós falamos da trilha de Deus como sendo uma trilha cheia de fé, de inspiração, de emoção, de recompensa, de júbilo, porém, independente das circunstâncias, porque nós sabemos que nem tudo são flores. Ó, a oportunidade de você olhar para a pessoa do lado e dizer para ela: ei, nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Essa é a verdade. Mas tem muitas flores. E independente das circunstâncias, a gente falou de se mover de um lugar, ouvindo as vozes certas, se enchendo da coisa certa. E hoje nós vamos falar sobre esses filhos perdidos, pai amoroso. Não só hoje, mas domingo que vem tem a parte 2. Essa é a parte 1. Você está vendo ali 2 jovens, um é para parecer mais velho e outro mais novo, mas eu não consegui botar bigode em um deles e ficou assim. E eu quero convidar você a já abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 15, deixa aberto aí. A gente vai projetar algumas coisas para você, mas se você tiver a tua Bíblia aí, puder ver com seus próprios olhos, já deixa aberto aí. Ali no versículo 11, você vai ver Jesus falando sobre uma das histórias, das parábolas que ele usava para ensinar as pessoas mais conhecidas, que é a parábola do filho pródigo. Quem conhece essa parábola? Filho pródigo. Só que se você perceber, olha lá no capítulo 15, bem no comecinho, se a tua Bíblia tem títulos, você vai ver que a primeira coisa perdida ali é o quê? Ovelhas. Jesus já começou ali, Marcos. O cara acha que foi lá. Não, aqui ele já começou. Jesus já começou a falar de ovelha perdida aqui. Olha um pouquinho mais para frente. O que tem perdido ali? Moeda. Tem umas que dizem talento. Jesus já está falando aqui. Então você tem que ler esse capítulo 15 aqui desde o começo. Vou deixar a tarefa de casa. Mas ele falou de uma ovelha perdida, ele estava querendo ensinar algo. Ele falou da moeda perdida, ele estava querendo ensinar algo. Então no versículo 11, ele chega no filho perdido. Mas o que Jesus nos ensina com isso? Vamos ler? Jesus continuou ensinando, né? Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Isso aqui que os porcos comiam a gente também pode chamar de lavagem. Versículo 17. Caindo em si, diga isso, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, quem aparece na história? Seu pai. Seu pai o viu de longe e cheio de compaixão, o que ele fez? Correu para seu filho e o abraçou e o beijou.
E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou para a vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aqui nós vamos conversar, mas você já fica com a pulguinha atrás da orelha. Versículo 25. Enquanto isso, na sala de justiça, para os mais antigos, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe, aqui a gente vê dois tipos de filhos perdidos. Dois tipos de filhos perdidos: o perdido para fora e o perdido para dentro. Os dois estavam dentro, certo? Os dois estavam dentro. E mesmo vivendo debaixo do teto do pai, os dois estavam perdidos. Debaixo do teto do pai, o outro em obediência e o outro talvez em obediência. Mas você consegue ver que os dois estavam perdidos? Um estava só olhando para fora e o outro só estava olhando para dentro dele. Um que se afasta do pai para fazer as coisas do seu jeito, e outro que mesmo perto também está longe fazendo as coisas do seu jeito. Ambos perdidos. E você vai se identificar. Eu e você vamos nos identificar com eles em alguma área da vida. Ou com um, ou com outro. Em algumas áreas da sua vida, talvez você é o perdido para fora. Em outras, talvez o perdido para dentro. Mas olhe, peça para o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite e te mostrar aonde você é perdido para fora, aonde você é perdido para dentro. Porque a gente é assim, é uma luta todo dia. E para continuarmos, eu quero convidar você a curvar a tua cabeça. Querido Deus, estou aqui com os meus irmãos em Cristo, compartilhando a tua palavra. Mas é o teu Espírito Santo que fala conosco. A Bíblia diz que é o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, quem a revela. E é isso que eu te peço hoje, Senhor. Fala aos nossos corações. Encontra o nosso coração como uma terra fértil para receber a boa semente e dar fruto, Pai. Estou aqui com os meus irmãos também. Fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje, gente, nós vamos falar sobre o filho perdido para fora. Aquele que não se importou com o pai ao ponto de exigir a sua parte na herança para usufruí-la em vida. Normalmente as pessoas recebem a herança quando? Quando os pais morrem. Esse filho aqui, ele não podia estar usufruindo dessa herança aqui. Ele tinha que esperar, até na época deles, esperar o pai morrer para ele poder usufruir. Mas quando o filho pede a herança para ele gastar, praticamente ele está dizendo o quê? Morra! Eu quero a minha herança. Quero a minha herança, me dá a minha parte. Quem disse que não tinha parte? Quem disse que ele tinha parte, né? Como se ele fosse obrigado a deixar a herança. Enfim, ele pediu a parte dele. E aí ele foi usufruí-la em vida. Com o pai? Não. Pertinho do pai? Não. Aonde, gente? Longe do pai.
Aquele que quis dependência para fazer tudo do seu jeito, na hora que ele quisesse, porque ele não podia esperar o pai morrer. Tinha que ser na hora que ele quisesse, para ele aproveitar a vida dele da maneira que fizesse ele feliz. Quantas coisas a gente decide quando a gente é jovem, não é mesmo? Porque esse filho aqui é o filho jovem. A gente faz umas besteirinhas quando é jovem. Quem já fez alguma besteira quando era jovem? Meu Deus. Quem às vezes faz umas besteiras, mesmo velho? Ele não levantou, né? Quantas coisas, gente. Olha só, vou citar algumas. Decidir não prestar atenção na escola e depois de velho ter que aprender mais, ter que gastar mais tempo, que você às vezes vai trabalhar, já tem família, tem que fazer outras coisas, daí depois de velho tu vai lá, agora vou ter que fazer essa formação, vou ter que ir atrás. Quando eu era jovenzinho, né, tinha alguém se preocupando em trabalhar, botar comida na minha mesa, eu só ia lá para a escola, mas eu não prestei atenção e me lasquei. Alguns vão para profissões, né, aprendem uma profissão e vão, mas outros não, eles ficam só achando assim que vai dar tudo certo, e aí quando chega a hora, e agora? Vou ter que voltar atrás. Com quem aconteceu isso na vida, com certeza, você vai olhar para trás, vai falar com ele, ele vai dizer, realmente, tinha aquele tempo, era para estudar. Eu digo para os meus filhos, agora vocês estão na época de estudar. Então o pai e a mãe vão trabalhar o máximo que for para sustentar vocês, para vocês investirem na formação de vocês, no estudo de vocês, para vocês não se preocuparem em ter comida, cama e roupa lavada, vocês terem que proporcionar isso. Isso é muito bom, mas faça a sua parte. O trabalho de vocês é estudar, não fiquem vadiando aí, não prestando atenção. Essa é a parte de vocês. Por isso nós pagamos um preço para dar esse suporte para a família. E assim vai. Decidir não investir numa formação antes do tempo de formar a família também. Sabe quando você vai fazer faculdade, você já casou ou talvez já teve filhos, e aí tu pega o teu dinheiro e aí é tudo para eles, é tudo por eles, você pensa em você, mas primeiro você pensa neles. Aí você fala, poxa, eu não investi muito em formação, porque eu preferi comprar um carrinho para poder levar eles para lá e para cá. Ou para eles terem as roupinhas, ou eles estudarem numa boa escola. E tu vai deixando para trás algumas coisas, porque talvez lá quando você era jovem, você não aproveitou esse tempo. Decidir se entregar para muitas pessoas antes de se casar, e chegar no casamento com o coração todo ferido, ou uma vida sofrida de desilusões e decepções. Não quero entregar ninguém aí, mas quando eu era adolescente, criança, eu era muito apaixonado. Então, por exemplo, eu via lá nos filmes, eu era criança, eu nunca me esqueço daquele filme que o Macaulay Culkin morreu picado por abelha. Quem sabe esse filme aí, por favor, entrega a sua idade. Não é esse, é outro. Não, mas então traduziram lá na sessão da tarde com outro nome. Acho que era Meu Primeiro Amor. Isso. A abelha picou. Nossa, trágico aquele filme. Ele era apaixonado por uma menina. E aí ele foi picado por uma abelha, ele era alérgico, morreu. Trágico, gente. Trágico. Aí eu olhava, mas eu via aquele parzinho, ele se apaixonando. Aí eu ficava, olhava o filme, daí eu olhava para fora e pensava, cadê a minha, né? Aí às vezes tinha uma menininha na minha vida e eu era igual aquele ali. Só não tinha alergia a abelhas. Mas ficava apaixonadinho, sabe? E aí o teu coração vai. E se você não guardar o teu coração, elas levam. Eles levam. Ei, como é que vai ser? Graças a Deus, gente. Graças a Deus, Quando eu tinha 7 anos de idade, não deu muito tempo de eu fazer arte. Os meus pais conheceram a palavra de verdade. A família já era mais conservadora depois que o meu pai casou. Porque antes ele era artista, né? Então fazia umas bagunças. Minha mãe não, era gaúcha da prenda que o cara tinha que ir lá na casa namorar na frente de todo mundo, sabe? Ela foi nesse. Meu pai era o outro lado, o artista. E eu me lembro que eles nos ensinaram muitas coisas, mas eu tinha vontade de estar com um parzinho, estar lá com uma menina apaixonada. Eu me lembro que chegou numa fase, eu não me entregava, graças a Deus, assim, né? Dei umas escorregadas mais pra frente na vida. Mas quando eu cheguei na minha esposa, eu digo que assim, eu me apaixonei tanto no meu coração e não com a minha carne por algumas
pessoas, quando eu cheguei dela, ela estava com armadura, eu estava blindado. Ela já nem achava que eu amava ela, pra vocês terem uma ideia. Ela fala, poxa, ele vem falando aí de casamento, de cortejar, de orar junto. Ele não diz que me ama, não diz essas coisas e tal. Porque meu coração já estava assim, a gente brinca, conversa com ela. Meu coração estava tão blindado que eu cheguei com aquelas armaduras do tempo medieval, né? Tipo, eu dizia para ela, eu não sei se você é a escolhida do Senhor. Então eu não quero dizer eu amo para você, porque eu posso estar dizendo eu amo para a pessoa errada. Pensa, gente, você vai falar isso para alguém hoje, a pessoa vai dizer, então, ó, pé na bunda, vai, não diz que me ama, então eu não quero você. Mas Deus tinha um propósito. Deus trabalhou no meu coração, no coração da minha esposa, né? E Ele nos uniu do Senhor. E mesmo assim na nossa história, na juventude, teve decisões que eu tive errado, que podia ser melhor. Se eu pudesse voltar atrás, eu mudava um pouquinho as coisas. Não muito, só um pouquinho. Mas porque esta palavra do Pai e de estar perto do Pai me ajudou a enxergar muita coisa. Então nessa área de relacionamento, digamos que eu cheguei melhorzinho. Posso dizer aí, para quem está se guardando, eu me guardei sexualmente para minha esposa. Consegui me entregar para minha esposa, somente para ela. Isso é um troféu para celebrar. Mas se você não chegar assim, também não tem problema, irmão. Cada um vai viver a sua vida, vai se esforçar para aquilo que quer. Quantas coisas a gente faz de errado na juventude. Decidir, eu coloquei aqui, ter filhos muito cedo ou muito tarde. Eu tive filhos assim bem rápido. Não me arrependo de nenhum deles. Até queria ter mais. Porém, se eu pudesse voltar atrás, eu ficava assim uns 5 anos só eu e ela. Curtindo, né? Comprando as coisas só pra gente. Por quê? Porque no começo é mais difícil. Pra mim foi difícil financeiramente, só nós dois. Vivia com pouco. Muito pouco. A maioria vivia mais com amor, né, do que com dinheiro. Só via o outro, já estava sustentando a barriga. Quando ia ver era outro filho. E aí a gente ficou com muita gente assim entre nós nesse tempo. Então se eu pudesse voltar atrás, teria meus filhos um pouquinho mais para frente, para gastar com a gente, né? Agora estou aí tudo criado, grandão. Vou gastar mais com a gente aí, quem sabe, se Deus quiser. Amém? Ou ter filhos muito tarde. Lá na escola eu vejo muito pai assim. Sabe aquele pai que parece que é o vô? Você tem que ficar com medo. Eu tenho medo de perguntar se ele é o vô. Eu não falo, porque eu fico pensando, vai que esse é um Abraão e uma Sara da vida. Nasceu um Isaac com 100 anos de idade. Eu morro de medo de dar essa bola fora. Tá? E lá tem esse filho depois. Não tem problema também, gente. Mas às vezes, né? Acontecem alguns problemas devido à idade avançada com as crianças e tudo mais. Quantas coisas a gente escolhe. Eu estou falando algumas coisinhas. Mas se pensar na tua vida de solteiro, você indo num baile, quantas coisas de baile você, se voltasse atrás hoje, decidiria de outra forma? Baile, bailão, né? Farra do boi, que Catarina tinha. Quantas coisas para trás. Não vou nem dizer o nome dos lugares aí que eu não conheço, também nunca frequentei. E a minha juventude não foi aqui em Tijucas. Mas quantos lugares você conhece? Ixi, ali, meu irmão. Ali eu perdi alguma parte da minha herança ali. Perdi alguma boa parte da minha herança lá naquele lugar. Misericórdia, aquilo que Deus fez para mim, perdi boa parte ali. Quantas coisas você pode olhar para trás e dizer, poxa, aquilo ali era a minha juventude, mas não só por ser jovem, gente, mas ser imaturo. Essa é a questão. A imaturidade é a idade que você não é maduro. Então não tem idade para amadurecer. Quantos homens lá no passado, com 15, 16 anos, já tinham que ser o homem da casa, sustentar a casa. E a mulher com 13, 14 anos já era a mulher da casa. E tinha 5, 6, 12, 13, 15 filhos, estavam lá. Não era o tempo? Não, mas era o jeito que acontecia. Hoje parece estar ao contrário, está tudo mais tarde, ninguém quer casar. Porque estão procurando as pessoas perfeitas, né, lá fora. E tem que procurar aqui dentro os perfeitos. E na caminhada com Deus, gente, não é diferente. Decidir não ouvir a Bíblia é imaturidade. No futebol a gente chama de juvenil. Esse é o juvenil.
seu Juvena. Chama para tentar ofender o cara, tu é muito maturo. Não decidir ouvir a Bíblia, que é o manual da vida, a carta de amor do Pai. E se nos afastar do Pai? É dizer, Pai, não interessa o que você fala. Não interessa. Não ler a Bíblia, não se expor para entender o que Deus fala, é dizer para o Pai, Pai, não me interessa o que você fala. Mas eu quero a minha herança. Eu quero o ar que eu respiro, eu quero provisão, eu quero bênçãos, mas não me interessa o que você fala. Você entende isso? Isso é imaturidade. Isso é um filho jovem ignorando um pai que tem tudo para dar. Decidir não ouvir seus líderes na igreja ou no trabalho. Pense aí, autoridades, pessoas que Deus coloca na tua vida, crendo que eles não têm uma direção do Pai como irmãos mais velhos para te ajudar. E aqui eu vou dizer, não esse irmão mais velho do filho pródigo, né? Esse aqui nós vamos falar semana que vem, né? Mas tem outro filho mais velho que ele veio dar a vida por nós. Quem é? Jesus. É este irmão mais velho que nós temos que ouvir. E está tudo registrado aqui. Mas Deus também coloca pessoas nas nossas vidas. Sabe, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então, por pior que seja a autoridade, no mínimo você tem que fazer o quê? Ouvir. E quando você faz um bom trabalho, mesmo aquela pessoa não merecendo, a Bíblia diz que se estiver fazendo para o Senhor, vai receber de quem? Do Senhor. Então não se trata daquela autoridade que você está ouvindo. Se trata do Senhor. Então decidir, ouvir a Bíblia, nós temos que decidir. Também ouvir os nossos líderes dando conselho, né? Crendo que Deus vai dar uma direção para eles. Decidir viver longe do Pai Celestial e das coisas do reino, não contribuindo, não fazendo a sua parte. Sabe aquele irmão que vem no escritório do pai, senta lá e fala, ei pai, quantas cabeças de gado vendemos esse mês, essa temporada, quanto que nós lucramos, beleza, qual é a minha parte, então para minha herança, quanto que eu posso anotar aqui, vai ser acrescentado quando o senhor morrer na minha herança, tá, só que não é o cara que vai lá botar a mão no arado nunca, porque você acha que esse filho perdido, ele não botava a mão no arado? Aquele pai tinha servos, mas você acha que ele não fazia nada? A Bíblia não fala isso. O que Jesus quer nos mostrar aqui é você ficar olhando para fora da casa do Pai. Eu tenho certeza que o irmão mais velho era mais trabalhador que o mais novo. Isso aqui dá para ter certeza. Mas Deus quer que a gente coloque a mão na massa. Então, deixa eu te falar. Vir na igreja, nosso contexto aqui, família da fé. Você quer vir aqui e receber uma palavra, que ela encha seu coração e você vai viver a tua semana sustentado. Só que, meus queridos, quanto mais você amadurece, você entende que essa palavra que a gente aprende é um pouco para a gente e outro pouco para o próximo. Não é só para nós. Quem pensa só em si é o jovem, tem que gastar tudo com si para ele ser feliz. Então o que nós recebemos aqui também é para compartilharmos com o próximo, porque assim eu estou levando o reino do meu Pai aonde eu for. Lá na sua empresa, lá na sua escola, no seu trabalho, na rua, no esporte, aonde você for. Hoje eu tive mais um jogo lá do meu time, hoje, graças a Deus vencemos, e eu estava orando antes de ir, eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu não vim aqui para jogar futebol. Estou aqui nesse time, eu quero que o Senhor de alguma maneira me use onde eu estou, no esporte, que é o ambiente que eu gosto. Me use, Senhor. A minha prioridade não é o futebol. Então, estou aqui, Senhor. A gente quer ganhar, a gente quer se divertir, mas me usa aqui. Tal. Eu fiz essa oração. Aí, já num amistoso lá, um falou assim, onde é que é a tua igreja, Jesus? Aí eu falei, tal lugar. Eu tô precisando ir, cara, tal, tô meio desviado, preciso voltar para a igreja. Eu falei, tá lá. Falei o endereço, falei a hora, chamei pro café de homens, ainda não veio. Vou convidar de novo. E hoje, chegou um lá, do nada, entrei lá no vestiário, ele tava fumando, cigarro, aí, antes do jogo, aí ele falou assim, eu vim aqui só para dar uma limpada nos pulmões, ele diz ele. Nem disse nada, né, eu pensei, se funciona para ele, pior que o bicho corre pra caramba. Aí eu falei, poxa,
Imagina se não fumasse, mas tudo bem. Aí ele chegou para mim e falou assim: ô Jesus, onde é que é a tua igreja mesmo? Opa. Falei, tu sabe, ele e tal. Você falou, cara, eu moro em 6 Antijucas, não conheço direito. Falei, poxa, um galpão amarelo ali e tal na frente. Oh, sim. Falei, então, hoje tem culto, 7h30. Ah, hoje eu não posso porque eu tenho visita em casa, mas no próximo eu vou me esforçar para ir. Amém. Glórias a Deus. Isso é uma forma de eu estar me enchendo do reino do meu Pai Celestial e levar um pouco para o próximo. Se vai, se não vai, gente. Sabe? Mas é levar isso lá. O filho que foi para fora, ele não estava querendo levar o reino do pai. Ele pegou a herança do pai para gastar com quem? Com ele. Só com ele. Outra coisa, decidir viver longe das pessoas da família da fé. Seja na igreja, num pequeno grupo, num discipulado, estudo bíblico ou de algum projeto dessa família da fé do pai. Sabe, a gente se esforça para acontecer alguns movimentos na igreja, para você interagir, para você estar com os irmãos. Quarta-feira tem hub, pequeno grupo, nas casas às 8 horas. Se você não faz parte desse lugar, para de olhar para fora e pelo menos um dia na semana vá lá com os irmãos na quarta-feira. É tão bom, não é, Fernando? Sem diga, Fernando. Uma bênção, né, Dirce? Maravilhoso estar lá. Como eu sempre digo, um lugar para você ajudar e ser ajudado. Gente, o que é você tirar 1h30 da tua semana lá para você compartilhar perguntas da palavra de hoje? Vou fazer perguntas amanhã, aí eu mando para os líderes as perguntas e eles vão estar lá compartilhando. Para quê? Para você conversar sobre o assunto, para você meditar no assunto. E esta semana, primeira parte da palavra Filhos Perdidos, nós vamos falar sobre quem? Gente, me esforçando tanto aqui. Filho mais novo, filho pródigo, o perdido para fora. E tem gente que é assim, vem na igreja, usufrui da herança do pai e vai lá para fora. Não vem na igreja e quer interagir com os irmãos, quer conhecer os irmãos, quer compartilhar a palavra com os irmãos. Não, nós precisamos decidir nos aproximar. Por quê? Porque o pai se alegra. Todo mundo que é pai ou mãe sabe como é bom se tem mais de um filho, né? Mesmo ele, um filho só com os primos, ver eles interagindo, ver eles crescendo juntos, aprendendo, experiências da vida e tudo e tal. É tão legal isso. Assim também é na família da fé. A gente estar perto um do outro, a gente se ajudar, a gente conversar. Como é bom. As pessoas não querem saber de coisa ruim. Nós queremos saber do que está acontecendo de ruim na tua vida. A gente não quer saber quando você já está lá em estado terminal, num problema, seja de saúde ou seja do teu coração. E aí a gente chega lá só com os aparelhos para tentar te animar. Nós queremos sim, no pequeno grupo, que você possa abrir o coração e dizer: eu preciso de ajuda nessa área. Eu estou olhando muito para fora nessa área, estou me perdendo, estou gastando toda a herança que Deus me deu lá para fora. Preciso de ajuda nessa área, preciso me firmar na palavra de Deus. Esses são lugares aqui, por isso que eu estou aqui, por isso que eu busquei a palavra de Deus para compartilhar com vocês. Porque muitas vezes nós temos sido esse filho perdido que só está olhando para fora. Tudo isso que eu falei são coisas que demonstram a imaturidade de um filho jovem, mas também onde nós podemos melhorar para ajudar uns aos outros. E aqui é o ponto principal que eu quero falar para você. O perigo da motivação do nosso coração. Gente, nós temos que sondar o nosso coração o tempo inteiro. Às vezes você vai lá, vai fazer uma coisa no seu trabalho, acontece alguns problemas lá, aquilo magoa teu coração, você não dá bola. Não, lá no teu trabalho também é um lugar de você olhar qual é a intenção do teu coração. Você trabalha com que intenção? Você quer abençoar a tua casa? Você quer abençoar o teu patrão? Ou você não está nem aí? Você quer ser um peso? Você quer trazer alegria ou você quer ter um peso? Há muito perigo na motivação do nosso coração quando a gente faz as coisas. Há muito perigo.
a gente querer fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. A maneira de viver. Descontentes, muitas vezes, com os nossos pais, descontentes com os nossos líderes, descontentes com a própria Bíblia, descontentes com a igreja, descontentes com a maneira de Deus fazer as coisas. Tipo o filho irritadinho, porque os pais dizem, minha casa, minhas regras. O filho fica irritado quando a gente fala isso. Eu não vou dizer que isso acontece lá em casa, jamais. Mas sabe isso? Você que tem filho, você fala, minha casa, minhas regras, quando você for o pai da sua casa, aí você faz suas regras. Geralmente o homem, a mulher, eu acho que não é tanto assim. Geralmente o homem, ele começa a chegar numa idade, e ele quer fazer as coisas do jeito dele, e aí não é nas regras dos seus pais. E aí qual é a primeira coisa, homens, que o jovem Galinzé pensa? O que ele pensa, homens? Quando ele está descontente com as regras da sua casa, sai de casa. Acontece com as mulheres, mais revoltadinhas. As mulheres são mais espertas nesse momento. Os homens não, eles querem sair de casa. Uma vez um irmão meu, não vou revelar a identidade dele, mas ele nasceu depois de mim. Ele deu uma dessa aí revoltadinho, fez as malas e saiu de casa. Ia ter o quê? 17, né? Saiu de casa. Meu pai encontrou ele numa praça, deitado num banco. Homão, saiu de casa, alugou uma kitnet, foi fazer sua vida. Tava lá numa praça, lá deitado. Só Deus cobriu ele, viu? Porque se parecesse os maloqueiros lá, acho que ele viu no filme, todo mundo sai dentro de uma praça, não acontece nada. Bem iluminada, tem até um bebedouro, né? Aí ele fez uma dessa, mas foi só para ele vivenciar esse momentinho aí. Meu pai foi atrás dele, e aí eles conversaram, tal. Meu pai ainda foi muito paciente, né? Podia dizer, vai então. Não acontece assim, gente. Só que olha só, esse filho, ele quer que as regras sejam do jeito dele. Só que ele não quer pagar um boleto. Ele quer dormir a hora que ele quiser. Mas no outro dia de manhã, ele não quer acordar cedo para ir trabalhar, para já ganhar o seu dinheirinho, para poder contribuir. Não. Meu dinheiro, ganhei com o meu trabalho. Esse aí é o dos meus pais, eles ganham para sustentar a galera. Não é isso que muitas vezes acontece? Às vezes acontece no casamento. O marido fala, meu dinheiro, a mulher, meu dinheiro. Gente, é nosso dinheiro. Vocês sentam junto e resolvam isso. Mas é nosso. É uma só carne. Tem que combinar os mesmos projetos, a mesma estratégia. E vocês direcionarem para um lado só. Vocês vão caminhar muito mais longe, muito mais rápido. Mas tem esse filho. E esse filho é aquele que ele quer pegar a herança, ele quer gastar tudo, ele quer fazer do jeito dele, mas ele não quer nas regras do pai. Só que nas regras do pai, gostando ou não gostando, o pai tem uma boa intenção. As regras que nós, como pais, colocamos na nossa casa é para gerar ordem. Eu me lembro que nós pensamos assim, poxa, eu e minha esposa somos mais baixinhos, nossos filhos, vamos botar eles dormir bem cedo, né, para aproveitar o hormônio do crescimento, para pelo menos isso, né, a gente otimizar na vida deles. Tinha um primo meu que ele era jogador de futebol, já nas categorias de base, ele era goleiro e o nutricionista dele falou que não era para ele comer maionese, que ia atrapalhar o crescimento dele. Eu disse, nunca de maionese para essas crianças, que a nossa forma é baixinha, né, e tal. E aí eles queriam o quê? As besteiras. Eu tinha uma filha minha, não vou revelar, mas ela nasceu depois da segunda, e aí ela queria muito assim comer umas besteirinhas assim, né, tipo miojo, nuggets e tal, e batata frita e tal. A gente come de vez em quando, mas ela queria isso. E aí um dia ela pegou e estava revoltada, que eu falava, coma salada, coma isso, coma aquilo, as nossas regras, pro bem dela. E aí ela falava, né, porque quando eu catar eu tiver meus filhos, os meus filhos vão comer tudo nuggets, vão comer batata frita e miojo. Aí eu falei, pois é bem, e aí, eu que vou ser o vou lá visitar aqueles leitãozinhos. Disse pra ela.
Vai estar um monte de leitãozinho assim, ó, pra chegar ali para comentar. O vô já pensou? Colesterol alto, doente, já pensou? Você acha que eu ia deixar a minha filha viver por essa regra? Não, mas o pai que ama o filho não poupa essa disciplina. A Bíblia diz. Então a gente coloca as nossas regras e o pai, ele coloca algumas coisas que para vocês parecem regras, mas na verdade é o quê? Instruções de amor para a gente não se lascar na vida. Essa é a verdade. E aí, esse filho pródigo, ele gosta de usufruir a herança, mas não de trabalhar e se sacrificar por ela. Ele só quer gastar porque ele pensa assim: o mais importante do que o ar que eu respiro é fazer a minha vontade. Ignorando aquele que dá o ar, desde que ele me dê. Deus, eu vivo do jeito que eu quero. Daí ele fala: e aí, esse ar aí, o que eu faço? Não, eu preciso desse ar. Tá, mas e a água aí que tem potável para você beber? Não, eu preciso dessa água. Ah, é a saúde que eu estou dando aí para você trabalhar? Não. A saúde, só dessas coisas eu preciso também, deixa comigo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Essa imaturidade de a gente precisa de tudo para Deus. A gente precisa de Deus para tudo. E você chegar simplesmente a ignorar o Pai e dizer: eu quero tudo. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero a salvação. Porque você é meu pai, se é pai, é pai. Pai que ama, ama e tem que me amar. Não é muitas vezes assim? Só que não é as nossas regras. Isso não é um livro de regras. É uma carta de amor, manual da vida. Mas se a gente tem que olhar como regras, então que seja. Regras da vida para a gente não se perder lá fora. Pessoas que querem o bônus, mas não querem um ônus. Quantas vezes nós agimos com essa imaturidade? Isaac veio o consolo. Para ir para os nossos finalmente. Cair em si. Se você está com a Bíblia aberta aí, abre aí no versículo 17 a 20. Do capítulo 15 de Lucas. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Quantas vezes você está lá fora vivendo um monte de coisas e você fala: eu não precisava passar por isso. Eu não precisava passar por isso. Aí você tem que pensar num plano. E ele pensou num plano. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai. Então aqui está o plano dele. Eu vou me arrepender. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno. Não sou digno. Deixa eu lá com os servos. Não sou digno mais de herança. Não quero mais nada de herança. Eu só quero comida decente, um lugar decente para eu morar. Um filho perdido para fora. Só que aí nós vemos o nosso pai. E quando nos vê de longe, ele sai correndo para nos abraçar e nos beijar. Este filho perdido para fora, olhando para tudo que estava fora da casa do pai. Mas que na hora do apuro, é do pai que ele lembra. Na hora do aperto, aí sim, é para o pai que ele olha. Quantas vezes nós somos assim? Só olhamos para Deus na hora que a gente está no apuro. É para o pai que ele corre. E o pai com aquele coração cheio de amor, um pai amoroso e compaixão, esperava a volta do filho. Ainda longe, vem correndo na sua direção para abraçá-lo. Gente, cair em si e voltar para o pai é a chave para os filhos que estão perdidos para fora. Cair em si e voltar para o pai. Por isso que eu sempre falo: se cair 1000 vezes, levante 1000 vezes e vá para a luta 1000 vezes. Porque é no chão que o inimigo nos quer. Mas dessa hora a gente não tem que olhar para nós e dizer: eu não sou digno, eu não mereço. Não, olha para o pai. Olha para o pai. Ele é digno, ele merece, ele tem todo o poder, ele pode fazer um milagre na minha vida, ele pode me salvar, ele vai me aceitar. Esse é um pai de amor. E nós temos esse pai de amor. E nós temos que crer nesse pai de amor. Olhar para esse pai de amor, mas bolar um plano para voltar para ele. Em algumas áreas da tua vida você está longe, está perdido lá fora. Olha um plano para voltar para o pai. Sabe por quê? Porque o pai sempre vai estar lá. Deus sempre vai estar te esperando de braços abertos.
Na prática, a maturidade vai exigir que você ouça mais do que fale mais. Essa é a verdade. A maturidade vai exigir que você ouça mais do que fale mais. A minha pergunta é: onde você tem falado mais do que ouvido? Você está vivendo agora o que Deus te falou ou o que você está falando para si mesmo? Você vai esperar estar perdido, sem nada, comendo restos com porcos, ou no mínimo, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando com você? E talvez você pergunte: pastor, mas como eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Bíblia, Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Felizes. Quer ser feliz? Ouça Deus através da Bíblia. Leia. Ouça pessoas que estão falando da Bíblia. Outra coisa, líderes. Deus usa pessoas, autoridades, para falar com você. Como eu disse, no mínimo ouça. No mínimo corra para a presença do Espírito Santo quebrantado e fala: Deus, me mostra. Quero que o Senhor me mostre. Hebreus, no capítulo 1, versículo 13 a 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não será proveitoso para vocês. Não será proveitoso para quem? Para nós. Isso é uma orientação. Agora pensa nesse versículo. Nós podemos aqui ver líderes e autoridades, a Bíblia falando. Pensa lá no teu trabalho. Você é uma alegria ou você é um peso no teu trabalho? Porque se você for uma alegria lá, é proveitoso para você. Se você for um peso lá, não é proveitoso para você. Preste atenção. Olha naquilo que talvez você tenha sido chato, pegado no pé de alguma pessoa ou não. O ambiente onde você está, como você tem trabalhado, como você tem feito as coisas. Ser alegria ou ser peso? Ser alguém que vem trazer uma palavra de esperança ou alguém com mais uma pá de terra para afundar os sonhos dos outros? No mínimo, gente, a gente para, ouve, clama o Espírito Santo: Deus, fala comigo, me mostra. E talvez você pense assim, ó: se eu sou um filho perdido, eu estou olhando para fora, eu estou na casa do Pai, eu não leio a Bíblia, eu não sigo ela, eu não ouço ela, eu não ouço os meus líderes, seja na igreja, seja fora da igreja. A solução então seria eu sair de perto. Eu não penso dessa maneira. Digamos que você está num trabalho, eu já tive nessa posição, de um chefe bem ruim. Tive um senhor ranzinza. A impressora dele era horrível, dava problema, mas ele falava: você que é um banana, que não está fazendo a coisa certa com a impressora. E eu fazendo tudo certo, entendia mais que ele, a impressora dava errado. Eu falava: senhor, eu não sou um banana. Eu tinha 17 anos, eu não sou banana, senhor, mas e eu tentando ser educado. Mas a impressora do senhor está dando problemas, precisa de uma manutenção, tal. Trabalhei um mês com esse cara. Depois eu falei: puxa. Mas enquanto eu estava lá, eu tentei fazer o meu melhor, assim, para não ser um peso, né, para trabalhar num ambiente com alegria. Né? Porque a solução para eu ganhar dinheiro não era eu sair de lá. Claro que tinham lugares melhores, mas você quer ganhar aquele dinheiro, você acaba ficando em alguns lugares, certo? Você suporta mais algumas pessoas, né? Não, eu vou aguentar porque eu preciso chegar no final do mês, eu preciso desse dinheiro até achar um lugar melhor. Então, muitas vezes a solução não é sair. Não gostei, eu vou sair. Não, calma, pera, faz as coisas direito. Talvez lá Deus está querendo te ensinar alguma coisa, a lidar com algumas situações. Essa situação que eu estava do Senhor, eu fui trabalhado, fui lapidado ali para tentar honrá-lo, né, com educação, como os meus pais me ensinaram. Mas também tem na igreja, gente. Também tem isso na igreja. Será que a solução é sair da igreja quando você não concorda com as coisas? Você está vendo como as pessoas passeiam pelas igrejas? Vão e vêm, é difícil para as igrejas, eu converso com muitos pastores, é difícil para elas dizerem quem são os membros mesmo. Eles falam sempre assim: por volta de tantas pessoas são os membros, os outros são os turistas, vão e vêm. Quantas pessoas? Elas pegam simplesmente: gostei do louvor, vou sair. Não gostei disso aqui, vou sair. Mas parou para ouvir, parou para conhecer. Sabe, igreja perfeita não vai ter mesmo. Mas será que fugir é a solução? É sempre lá para fora, sempre lá para fora? Ou talvez parar, pensar,
ver o que está acontecendo na casa do pai, ver se eu concordo com isso. Ou será que a solução seria cair em si, humildemente, arrependido e voltar para o lugar onde eu ouço Deus? Então fica esse desafio para nós. Toda vez que a gente estiver descontente em algum lugar, correr para a direção de Deus, falar com Ele, pedir direção e bolar um plano. Bolar um plano e vai conversar. Lembre-se, a maturidade ela vai exigir que a gente ouça mais do que fale mais. Pratique mais do que leia mais. Tem gente que lê e não pratica nada. Eu vou te dizer, para de ler. Pratica aquilo que você leu. Aí depois você lê de novo e pratica uma nova lição. Aí você lê de novo e pratica uma nova lição. Mas para de ficar lendo sem praticar. Leia, mas pratique. Senão é igual multa de trânsito. Você lê as regras, sabe de cor, mas continua ganhando multas. Leia a Bíblia, leia, se encha dela. Mas pratique mais. Se arrependa mais e volte correndo mais do que apenas ficar pensando nisso. Acho que eu preciso melhorar nessa área aqui. Acho que eu preciso voltar para Deus nessa área. Para de só pensar nisso. Corre na direção do Pai. Para concluirmos, ouça o conselho dos que têm uma caminhada maior. Ouça a Bíblia e não se perca do coração de Deus. Estar debaixo de uma autoridade, se sujeitar e honrá-la, vai lhe trazer benefícios maiores do que você imagina fazer com a herança que Deus te dá. Isso é a casa do Pai. Isso é o que a casa do Pai proporcionava para esse filho. Deus tinha algo melhor para ele. E Deus sabia. Deus não, ali o Pai no caso, mas para nós é Deus. Deus sabe o que faz de melhor na casa do Pai. É sempre melhor. Para encerrar, eu quero ler para você o Salmo 103. Não precisa abrir, mas no versículo 13. A Bíblia diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Se você é o filho que está na casa do Pai, e você está fazendo tudo certo, glória a Deus, continue firme e fiel. Mas em alguma área da nossa vida, a gente é filho perdido para fora. Eu queria convidar você a responder essa palavra. Se você pudesse colocar de pé, e nós vamos orar.